Olá, seja bem-vinda a mais essa aula, né? A mais esse super conteúdo. E hoje a gente vai falar bastante sobre tipos de massa, métodos de preparo, como escolher a massa que você vai fazer o seu bolo através do tipo de preparo, o tipo de massa que a gente vai trabalhar aqui hoje. E eu vou fazer com vocês uma massa de método espumoso de chocolate. Bom dia, Aline! Então, para quem não me conhece, está chegando nessa aula aqui agora, eu sou a Gi e eu transformo confeiteiras amadoras, aspirantes em confeiteiras de sucesso através de todo o método que a Gi aplica, que são dos 4 pilares: estratégia, organização, produção e venda. Organizando isso tudo para que você tenha sucesso no seu trabalho. Bom dia, Clau! Então, gente, vamos lá para esse preparo nosso e falar bastante. Se você ainda não separou aí um caderninho de anotação, separa, porque você vai precisar anotar muita coisa. A Gi tem muito conteúdo para te passar. Vamos lá para os nossos ingredientes aqui, então. Bom dia, doçuras da Olivia. Olha só. Deixa eu te mostrar os ingredientes para nossa massa de método espumoso. Eu tenho aqui, primeiramente, esses 3 ingredientes, que são o quê? Ovos, que no caso aqui tá só a gema, açúcar e leite. Essa parte aqui é a base do meu bolo de método espumoso, que é o bolo que a gente vai fazer aqui hoje. Os ovos, ele vai trazer aqui pra mim, essa gema, ela vai trazer a gordura que o meu bolo precisa. Então, a parte da gordura desse bolo vai vir daqui e daqui, gema e leite. A única fonte de gordura desse bolo de método espumoso é essa. Aqui a gente não vai adicionar nem leite, o leite tá aqui. A gente não vai adicionar manteiga, nem óleo, tá? Então, essa é a fonte de gordura de um bolo de método espumoso, dessa massa em específica, né? Oi, Elísia, bom dia pra você também. Depois que a gente bater esses 3 ingredientes e a gente formar um creminho bem fofinho esbranquiçado, eu vou entrar aqui com vocês com chocolate em pó, 50%, porque essa massa é de chocolate, o trigo e o fermento, tá? Que aí a gente vai colocar depois. E tenho aqui também as claras, que nós vamos bater depois. Gi, mas antigamente minha avó fazia bolo e ela batia as claras primeiro, deixava separada e ia bater o bolo. Você já fez isso, né? Claro, porque eu também já fiz. Só que quando a gente faz isso, que você bate aquelas claras, põe ali do lado num bolzinho, numa bacia, e deixa ela ali e vai bater o seu bolo, você já percebeu que ela começa a ficar mole? A escorrer, a ficar toda meio líquida já, ela vai perdendo aquela textura dela. E aí, se ela fica líquida e perde aquela textura dela, o seu bolo vai ficar líquido. Ela não vai dar a estrutura que o teu bolo precisa. Qual é a função da clara na tua massa? A função da clara ali é dar estrutura, rigidez e deixar o seu bolo fofo. Então, se a gente bate essas claras antes, ela não vai fazer esse poder que ela tem. Pode acontecer dela ficar super firminha ali e não desmontar? Ok, mas e se ela desmontar? Então, a gente vai deixar a clara para bater depois, tá? Delícias de Minas, as quantidades você vai passar? Vou passar sim, tá? Então, vamos lá? E a gente vai conversando enquanto isso, eu vou batendo a massa e vou falando com vocês as diferenças de tipo de massa, de método de preparo. Vamos? Vamos então. Primeira coisa de uma massa de método espumoso, a gente bate sempre os ovos, que aqui no caso só a gema a princípio, tá? O leite e o açúcar. O açúcar, gente, ó, tá açúcar refinado, tá vendo? Gi, dá pra bater com açúcar cristal? Dá sim. Só que aí com açúcar cristal você vai ter que bater um pouquinho mais. Por que você vai precisar bater um pouquinho mais esse açúcar cristal? Porque aqueles granulozinhos ali de açúcar, ele precisa dissolver. Se o seu açúcar não dissolve aqui na tua bacia, na tua batedeira, ele vai dissolver onde? No forno. E aí ele dissolvendo no forno, o que acontece com o seu bolo?
sua massa vai ficar mais líquida, vai embatumar, vai ficar aquele bolo maçudo e grudento. Sabe quando fica aquela casquinha grudenta por cima? É por conta do açúcar que não dissolveu tudo na sua batedeira e foi derreter lá no forno. Porque o açúcar, apesar dele estar assim, em modo, né, tá sequinho, né, ele vai entrar como líquido, né, ele não é um seco, ele é um líquido. Mesma coisa aqui, ó, com o chocolate em pó. Por quê? Porque o chocolate em pó, ele tem um pouco de açúcar, né? Diferente do cacau em pó, que aí no caso já é só o cacau mesmo, ele não tem açúcar ali no meio. 50% cacau tem um pouco de açúcar. Então eu tenho que colocar ele antes para dissolver qualquer granulozinho de açúcar que ele tem ali. Então, pode usar açúcar cristal? Pode. Só que aí você faz isso, vai ter que deixar batendo um pouco mais, tá? Vou colocar aqui o leite. Olha só. A medida, gente, eu vou mandar para você depois no nosso canal de transmissão do Instagram. Então, se você ainda não tá no canal de transmissão da Gi, já clica ali, ó, na minha bio, tá lá, canal de transmissão. Entra, faz parte, porque todo dia eu vou te avisar a hora que eu estiver entrando ao vivo. Vou te avisar de receitas, então por ali também, tudo que a gente faz aqui nas nossas aulas, eu jogo lá, tá? Que aí eu já te mando um PDFzinho que você pode salvar, que fica mais fácil também. Então aqui, o que a gente vai fazer? O que eu coloquei? Gema, açúcar e leite. Gi, por que eu preciso fazer sempre as minhas quantidades iguais? Bom dia, Fran! Bom dia, amor. Por que a gente precisa colocar sempre as quantidades iguais? Para que seu bolo, a sua massa, fica sempre do mesmo jeito. Por isso que a gente usa balança, por isso que a gente não faz medidas em xícaras. A xícara agora é só para tomar café, porque se a gente usa xícara, cada hora vai estar de um jeito a minha massa. Uma hora que eu bater vai estar de um jeito, uma hora que eu pedir para alguém bater essa massa para mim, vai estar de outro jeito. E se a sua confeitaria começa a crescer, você quer contratar mais gente, aquela pessoa que entra ali para trabalhar com você, ela olha ali, coloca na balança, pese o teu bolo, vai ficar sempre igualzinho. Então, se você está chegando aqui nessa aula e está gostando desse conteúdo, clica nesse coraçãozinho aí, deixa um coraçãozinho para Gi, para eu saber que eu estou colocando algo de valor aqui para você. E tudo que a gente vai fazer, é importante você pesar, é importante você colocar o tempo de preparo aí, bastante corações. Por que é importante, Gil, colocar o tempo de preparo? Tá, vamos lá. Eu sei que essa massa aqui a gente vai ter que deixar batendo essa primeira parte aqui 5 minutos, tá? Vou pôr pra bater e vou continuar falando com você. Por que eu tenho que deixar essa massa aqui bater 5 minutos nesse ponto aqui agora? Para que essa gema se dissolva com o açúcar e o leite, que é a parte da gordura da nossa massa, e aqui ela cria uma emulsão fofa, clarinha, gostosa. Se eu não metrifico isso, se eu não coloco esse tempo e outra pessoa vem bater para mim, ela pode achar que esse tempo está suficiente. E esse tempo aqui não dissolveu ainda o meu açúcar e não deixou esse creminho fofo e clarinho, tá líquido ainda. E se ela continua o bolo a partir disso daqui, a minha massa não vai ficar a mesma, o meu resultado não vai ficar o mesmo, muito provavelmente vai ficar com cheiro e gosto de ovo, porque essa gema ainda não evoluiu para ficar cremosa. Então, por isso que eu metrifico isso e coloco isso na minha ficha técnica. A ficha técnica é o quê? A sua receita. Então, lá na minha ficha técnica tá assim, bater as gemas com o leite e o açúcar por 5 minutos. Independente se foi ou se for outra pessoa que for fazer esse bolo, vai ficar exatamente igual. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a sua receita, vai passar ela todinha para grama, pesar todos os ingredientes para que fique padrão e você tem um controle do teu estoque e um controle do teu preço. Isso é organização, é organizar a sua confeitaria para que você faça sucesso, para que a sua confeitaria cresça. É dessa forma que a gente vai crescer. Então a gente vai pesar, né, tudo e a gente vai colocar tempo em tudo, porque
nossa gordura. É o que vai deixar o nosso bolo macio, molhadinho. Então a gema, ela traz essa gordura para o nosso bolo. Se eu coloco menos gema, o meu bolo pode ficar seco. Mesma coisa com as claras. Se eu coloco mais claras, o meu bolo pode ficar muito fofo e depois afundar. Se eu coloco menos claras, eu não vou ter aquela aeração que eu precisava para o meu bolo ficar fofo e ficar firme, estruturado, tá? Bom dia, Tati. Então, se a gente não bate as claras direito, ou a gente bate as claras e por acaso a gente bate primeiro e ela baixa, a gente não vai ter aquela aeração das claras para a massa ficar alta. E aí você vai colocar a massa na forma e vai falar, parece que essa massa aqui tá líquida, tá esquisita, tá baixinha, porque ela não vai ficar alta. E mesmo depois que você assar, ela não vai ficar alta. Então a gente tem que observar isso em massas de método espumoso, tá? Essa é uma massa de método espumoso que a gente faz essa aeração dos ovos e só depois a gente adiciona o vidro nessa nossa receita, tá? Massa de método cremoso é aquela massa que a gente vem com manteiga, com algum tipo de óleo e na maioria das vezes a gente bate tudo junto, os ovos inteiros. Você não tem a separação da clara e da gema, né? Para fazer essa aeração. Os ovos é batidos por inteiro. Então essa é uma massa de método cremoso, tá? Essa é uma de método espumoso, porque a gente vai fazer essa aeração dos ovos, né? Antes da gente prosseguir o nosso preparo. Então, a gente bate tudo assim para que ela cresça, fique fofa, dê aquela estrutura bem fofinha para o nosso bolo. Ok? Tem mais alguma massa que a gente costuma usar? Tem massa de método direto. Massa de método direto é aquela que a gente põe tudo junto no liquidificador. Então, a gente vai fazer um bolo caseirinho, um bolo de iogurte, um bolo de cenoura, que é aquele bolo que a gente coloca tudo no liquidificador, já bate, está pronto. Essa é uma massa de método direto. Você já inclui todos os ingredientes ali e já bate tudo de uma vez, tá? Então aqui a gente vai deixar só mais um pouquinho para que essa gema aqui, ela fique bem fofinha, para que a gente acrescente os outros ingredientes, tá? É em torno de 5 minutos. Eu não tô contando aqui, tô indo aqui pelo meu olho, vendo que quando ela tá cremosa, mas se você for fazer, você pode colocar 5 minutos para esse processo, tá? Já tá quase. Fala pra mim, vocês estão gostando dessa aula, desse conteúdo? Se tiver, coloca o coraçãozinho, escreve pra mim de onde vocês estão, para eu saber até onde eu tô conseguindo atingir com esse conteúdo que eu tô te passando aqui, com essa nossa aula sobre massa, sobre estruturação, sobre organização da sua confeitaria, né? Para que você faça sucesso também. Vamos lá, 4. Olha só, aqui eu já tenho um creminho bem fofinho. A minha massa já não tá mais líquida, tá? Essa primeira parte. Se eu estivesse fazendo aqui com uma massa com um açúcar cristal, muito provável que eu ia ter que colocar muito mais tempo aqui para bater. Por quê? Porque o açúcar cristal, ele vai demorar mais tempo para se dissolver. E se eu não dissolver esse açúcar aqui nesse batimento, eu vou ter que dissolver esse açúcar no forno, que vai ser onde ele vai derreter. Ele derretendo no seu forno, ele vai deixar sua massa líquida, a sua massa não vai crescer direito, vai ficar com aquele aspecto açucarado por cima. Você vai achar que foi excesso de açúcar, inclusive, mas na verdade não é excesso de açúcar. É o seu açúcar que não se dissolveu na batedeira de forma correta e a estrutura da sua massa não vai ficar boa. Porque toda essa função do açúcar de adoçar, mas também de fazer essa emulsão, ele não vai ter feito na sua batedeira. Então, por isso que é importante você derreter completamente esse açúcar, para que tudo fique muito bem homogêneo na sua massa, tá?
vou entrar agora já de cara com o meu chocolate em pó. Lembra que eu falei pra você que o chocolate em pó, 50%, ele tem um pouco de açúcar. Então, se eu colocar ele direto no final, junto com o trigo, ele ainda tem um pouco de açúcar aqui. Esse açúcar vai dissolver onde? Lá no meu forno. Então, eu já vou colocar esse açúcar aqui, para que ele se dissolva aqui algum pedacinho de açúcar que ele tenha, né, algum granulozinho, e não vá se dissolver lá no meu forno. Então, por isso que eu vou colocar ele um pouquinho, porque quando a gente adicionar o trigo a gente não vai ficar batendo demais. O trigo, quando a gente coloca ele na nossa massa, é uma leve misturadinha só, uma emulsão, e aí a gente já vai desligar essa batedeira, porque se a gente ficar batendo demais esse trigo, o que que acontece? Ele vai gerar o glúten, né? Ele tem a proteína de glúten presente ali na composição dele. E se a gente bate demais esse glúten, fica ali batendo, bate mais esse trigo, o glúten se evolui e ele vai virar ali, deixar o seu bolo pesado, o seu bolo vai ficar embatumado, certo? Então a gente não bate muito o trigo quando a gente coloca, tá? Saudade de assistir as lives, Flavinha? Eu tô aqui. Bom dia. Então, olha só. Batemos aqui o nosso chocolate. Se você for colocar um cacau, o cacau ele não tem açúcar, né? Ele é o puro cacau mesmo. Aí você pode adicionar junto com o trigo, que você vai só incorporar. Mas o chocolate em pó, que aqui no caso a gente está usando 50%, é importante a gente fazer essa mistura antes para que ele se dissolva todo o açúcar que tem, ok? Pronto, já foi suficiente para eu bater o meu chocolate em pó. Não tem mais açúcar nenhum. Se você ficar na dúvida, pega uma espátula e levanta assim e olha se tem aquelas pelotinhas de açúcar. Se tiver, bate mais um pouco para você dissolver esse açúcar nesse ponto aqui, antes de você vir com o trigo. Porque o trigo a gente vai colocar aqui e só dá uma leve emulsionada, só para misturar mesmo, porque a gente não quer evoluir esse glúten, tá? Bom dia, Polly. Então, o que a gente faz agora? Bateu tudo, tá tudo ok. Já colocamos a nossa fonte de gordura, que foi as gemas, o leite, que é a fonte de gordura, o açúcar, que apesar de tá em estado sólido, ele entra como líquido porque ele se dissolve, e o chocolate 50%, que também ele tá como sólido, como um pó, mas ele se dissolve, e o açúcar que está presente nele também precisa sumir esses granulozinhos de açúcar, ok? Então, essa é a primeira parte de uma massa de método espumoso. Dessa massa específica, porque tem outros tipos de massa de método espumoso que são diferentes. Tem massa de método espumoso, por exemplo, você tem que bater as claras primeiro, depois adicionar a gema. Então, cada tipo de massa ela tem um preparo diferente, né? Essa daqui em específico, a gente faz esse processo primeiro de aeração das gemas, depois a gente entra com o trigo, né, fermento, e por último a gente incorpora as claras em neve. Mas sempre uma massa de método espumoso é a massa que contém claras em neve, ok? Que é essa aeração dos ovos, das gemas, para que seu bolo fique fofo. Na maioria das vezes são bolos super leves que ele quase não vai gordura. Essa aqui, por exemplo, não é adicionado manteiga, não é adicionado margarina, nem óleo, nada. A fonte de gordura aqui é as gemas e o leite. Por isso que é importante até colocar um leite integral para que a gente tenha realmente essa aeração, que o bolo fique fofinho e macio, tá? Equilíbrio da receita é importante, então se você pega uma receita e ali está escrito 3 ovos, coloque 3 ovos.
tá? Não vá querer colocar 4, 5, porque você acha que o seu bolo vai ficar mais fofo, mais macio fazendo isso. Segue a receita. Dá para corrigir alguma coisa? Você achou que foi pouco ovo, você achou que foi poucas claras, você mexe na receita e vai ajustando ela de forma que você precisa, já pesando tudo, porque cada tamanho de ovo, como eu já falei para você, vai dar diferença. Então, se você faz uma receita hoje com ovo de 50 gramas, 55 gramas, e amanhã você faz outra receita com ovo de 66 gramas, vai dar uma baita diferença na sua massa, tá? Então, massas de método espumoso, só pra gente fechar esse contexto, são massas que a gente faz essa aeração dos ovos, gemas, claras, dissolve todo esse açúcar primeiro para depois acrescentar o seco, né, o trigo, incorpora levemente esse trigo, só para essa massa ficar super fofa e aerada, e são massas super fofinhas, né? Massas de método cremoso, são as massas que vão manteiga, margarina, óleo, que são massas mais densas. Na maioria das vezes a gente bate manteiga com açúcar e os ovos inteiros já, faz aquele cremão, depois a gente vem com o trigo e finaliza ali com o fermento a nossa massa, né? São massas que elas ficam super gostosas, super macias também, e são massas que a gente já vai fazer uma estruturação para um bolo de andar, um bolo de altura dupla, porque ela tem essa estrutura, né? A gente consegue montar esse tipo de bolo com essa estrutura. Já massa de método espumoso, que são essas daqui que a gente está fazendo, são massas super fofinhas, a gente vai fazer bolos um pouco mais baixos. Com essas massas eu consigo fazer um bolo até de 15 de altura, que seria 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio, que vai dar uma altura aí de uns 15 centímetros, tá? Mais que isso, não faça, porque essa massa, ela não tem tanta estrutura para suportar muitos andares, né? Eu gosto bastante de colocar esse exemplo, falar que a massa é uma casinha, né? Um predinho que a gente está construindo, porque fica fácil da gente assimilar isso na nossa cabeça também, né? Então, vamos lá, finalizar. Agora eu vou trocar, eu não vou bater mais com o globo, eu vou bater com a raquete. E o trigo aqui eu vou só incorporar. O trigo, quando ele entra em contato com o seu líquido aqui, ele já vai começar a gerar aquela proteína do glúten, ela já vai começar a se evoluir aqui no meio, tá? Porque essa proteína do glúten está presente no trigo. O que eu vou fazer aqui agora, então? Leve misturada, só para incorporar esse trigo mesmo. Gi, precisa coar essa farinha? Se a sua farinha tá empelotadinha, pode ter pegado umidade, coa ela. Se não, tranquilo, essa daqui eu sei que tá tudo ok, então não tem problema, eu já posso colocar direto, tá? Batedeira fraca, né, no começo, coloca ali no 1, no 2, no máximo, só para incorporar isso aqui mesmo na sua massa. A gente não quer aqui ficar batendo bastante, então é só para dar uma leve misturada mesmo. Não tem necessidade de misturar na mão, pode misturar aqui mesmo que dá tudo certo, tá? Praticamente já tá misturado, praticamente a nossa mistura aqui já tá prontinha, prontinha, prontinha. Então olha só para você ver, você imagina se eu tivesse batido as minhas claras no início do nosso bate-papo. Se eu tivesse batido as claras no início do bate-papo, a uma hora dessa ela ia estar querendo escorrer aquele líquidozinho dela, ou seja, ela já ia estar começando a se dissolver. Então, não bata as suas claras primeiro, deixa para bater as claras depois quando você for fazer massa de método espumoso, porque você precisa dessas claras em ponto firme. Aquele ponto que você vira o bol da sua batedeira e ela não escorre, tá? Ela tem que estar nesse ponto para ela poder realmente fazer a sua emulsão. Na batedeira é mais fácil e simples, né, Tati? Com certeza. E aqui você vê que a gente só incorporou mesmo, né? A gente não ficou batendo aqui, porque não é esse intuito de fazer essa incorporação aqui, né? A gente só quer misturar. Então, sempre que você for colocar o seu trigo, só misture. Antigamente o pessoal tinha aquele costume, né,
de bater bastante quando colocava o trigo, que o bolo ia ficar fofinho, eu lembro disso. Mas, na verdade, a gente está deixando o bolo pesado fazendo isso, a gente está evoluindo o trigo que tem nessa farinha. Então aqui eu já tô com a minha massa, olha, praticamente pronta, tá vendo só? Tá faltando aqui só o fermento você pode colocar na batedeira também, enquanto você bate ali, você já adiciona o fermento, tá? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Agora eu vou tirar desse bol, vou passar pra cá, porque aí dá pra vocês acompanharem todo o processo aqui, né? Olha só. A gente tira aqui do bol, passa pra cá. Mas, Gi, agora eu vou precisar lavar a minha batedeira, o meu bol aí, para poder colocar minhas claras. Quem tem essa dúvida, levanta a mão. Será que vai precisar lavar o bol para colocar as claras agora? Porque o bol precisa estar limpinho, não é? Se o bol estiver sujo de gordura, o que acontece com as claras? Ela não vira, não é verdade? Essa é uma receita da massa. E ela rende 1 quilo, tá? Então, com essa massa aqui, eu faço 2 bolos de 500 gramas na assadeira de 20 centímetros. Então, todos esses dados que eu tô passando para você, a quantidade de massa que eu coloco em cada assadeira é importantíssimo. A sua realidade é diferente, você não faz bolo de 20 centímetros, você faz um bolo de retangular de 30 por 40, 35 por 45, dependendo do tamanho da sua forma, você vai adequar a receita para a sua realidade. Então, você vai colocar a quantidade de massa para bater de acordo com a sua assadeira. Você precisa de mais massa, você vai bater uma massa e meia. Então, você vai colocar na sua receita o método que você vai precisar, certo? Seguindo essas orientações da Gi. Então, você vai seguir aí o quê? O tempo de batimento, a quantidade de ingredientes que você colocou tem que ser sempre a mesma, tá? Para não dar diferença. Gi, aqui tá difícil conseguir ver as lives, deixa salvo, por favor. Tá bom, Nath, vou tentar. A de ontem eu não consegui, deu instabilidade aqui na internet na hora de salvar. Eu não consegui. A Polly tá falando, Gi, eu lavo meu bol porque ele é de plástico e gruda um pouco. Então, se eu não lavar, as claras não vão chegar ao ponto que preciso. Aí, tá vendo? É uma informação importante. A Polly já lava o bol porque ela sabe que o bol dela não vai virar. Então, por isso que você precisa, inclusive, conhecer o seu equipamento e ver se realmente tem a necessidade de você fazer. Viu que tem a necessidade de lavar? Lave o seu bol, porque o bol ele precisa estar limpinho. Aqui é o jeito que tá meu bol, tá? Eu não vou lavar e já vou colocar as minhas claras direto aqui. Por isso que a espátula, ela te ajuda muito também nesse caso, porque ela vai retirar totalmente tudo que tá ali. Na dúvida, lava o seu bol, tá? Aqui, inclusive, ó, eu não vou lavar o batedor, vou colocar do jeito que ele tá. Que a gente bateu aquela primeira parte do nosso bolo, tá? Então, vamos lá. Ei, gente! Vamos fazer massa de bolo. Ó, muitas vezes não é que a sua clara deu ruim e você achou que essas claras não estavam no ponto e você não conseguiu chegar. Pode ser que você tá tirando essas claras antes da hora. Então acompanhe aqui comigo o ponto dessas claras, como que ela tem que ficar, pra você fazer aí, dar certinho, tá?
atenção no ponto, porque pode ser que você está desligando sua batedeira antes da hora. Calma aí. Pra gente ver essas claras aqui, a potência que essas claras têm. Enquanto ela vai terminando aqui de chegar no ponto, vou adicionar o fermento, tá? Agora eu adiciono o fermento. O fermento, quando a gente coloca aqui na massa, ele já vai começar a agir. Então é importante a gente colocar o fermento na massa quando você já estiver finalizando suas claras, aí você vem e coloca o fermento na massa também, tá? É melhor você deixar ela tudo depois. Ok, já tá misturado, olha isso. Perfeita essa massa, né? Vai. Boa. Vamos ver se essa clara tá no ponto já? Qual que é o ponto da clara? Quando você vira esse bol e ele não escorre, tá? Ele não pode estar escorrendo e ele não pode cair. Então vamos ver? Ó. Aqui no batedor já tá super firme, tá vendo? E aqui? Ó. Uau! Super firme as claras. Então é esse ponto que a gente chega com as nossas claras pra gente colocar aqui no nosso bolo, ok? Agora a gente já pega e já coloca imediatamente essas claras no bolo, na massa, em duas partes. Por que que a gente vai incorporar essa massa aqui em duas partes? Porque primeiro a gente vai deixar essa massa aqui mais levinha, para depois a gente vir com o restante, que vai dar essa aeração na nossa massa, certo? Então, olha só, essa primeira massa aqui, ó, essa primeira clara que eu tô colocando, eu não preciso vir com muita delicadeza com ela. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, incorporar ela na massa mesmo, porque ela já vai deixar o meu bolo mais fofo. Você tá vendo que a minha massa já começa a ficar mais fofa, né? Então, essa primeira parte aqui não precisa de muito cuidado. Você vem aqui, já mexe aqui, ó, e pronto. Agora, essa segunda parte que a gente vai colocar, que é o restante da massa, aí já é importante a gente vir com mais cuidado, leveza, incorporando, para que ela deixe o bolo bem fofinho. E essa massa, ela rende um bolo aí, ela vai render 1 kg de massa, tá? Dá exatamente 1 kg de massa essa receita. Então, a gente distribui em duas assadeiras. Se for assadeira de 20 centímetros, duas assadeiras de 500 gramas. E todas essas informações é bom você anotar para na hora que você for fazer o bolo, seu bolo fique padrãozinho. Então, você sempre vai colocar na sua assadeira a mesma quantidade de massa. Porque assim o seu bolo vai crescer sempre por igual. Ele vai manter aquele padrão de tamanho, né? Ele sempre vai ficar da mesma altura que você assou. E o teu resultado final, o teu bolo final também vai ter o mesmo peso. Porque você vai ter colocado a mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de recheio. Então, o seu bolo vai ficar sempre com o mesmo peso, tá? Gi, eu não vou conseguir passar todas as assadeiras no meu forno, né? Porque essa é uma dúvida muito comum também. Meu forno não cabe todas as assadeiras e eu vou assar uma assadeira e depois eu vou assar outra. O que que eu faço com essa massa?
Se a gente vir aqui e deixar essa massa aqui em cima desse balcão agora, o que vai acontecer com essas claras aqui? Ela vai começar a murchar, porque já tem fermento aqui, o fermento já vai agir e ele vai abaixar. E as claras também vai perder esse poder de aeração que ela tem, né? Mas mesmo se fosse uma massa de método espumoso, que tem mais estrutura, né? Porque você bate os ovos tudo junto ali com a manteiga, mesmo a massa de método espumoso também ia acontecer isso, de murchar, porque ela ia perder todo aquele efeito do fermento. O fermento ele vai agir já, ele já vai começar a agir. Quando a gente coloca ele no líquido, ele já começa a agir. O que a gente pode fazer para retardar esse efeito do fermento? A gente pode pegar esse bol aqui agora, se eu não for assar todas as massas de uma vez, eu coloco esse bol na geladeira, porque a geladeira, como ele tá frio, ela vai retardar o crescimento desse fermento. Então, a gente deixando ali na geladeira, a gente consegue a estabilidade dessa massa. Mas o melhor é você já colocar dentro da assadeira, tá? A assadeira é enfarinhada, untada e enfarinhada, geralmente método espumoso, a gente precisa fazer isso, porque são massas que quase não tem gordura. Então, se a gente não faz isso na sua assadeira, ela pode grudar e aí vai ficar difícil você tirar, pode quebrar. Então, massa de método espumoso, sim, tem que enfarinhar, tem que passar manteiga na sua forma, né, ou margarina, ou então qualquer coisa que você utilize aí, desmoldante, né, para poder tirar esse bolo da forma. Método cremoso, que são massas que já vão ali bastante carga de gordura. Mesmo assim, você unta pelo menos o fundo da forma para que o seu bolo saia retinho, ok? Gostou da dica, Tati? Então é muito importante, porque às vezes você vai bater várias massas, você tem vários bolos no dia, então enquanto aquele seu tá assando, você pode ir batendo mais massas e vai deixando já dentro da assadeira, na geladeira. Tirou aquela do forno, tira da geladeira e já vai pro forno. Mas, Gi, que coisa louca! Eu vou tirar a minha massa da geladeira, pelo amor de Deus, esse trem aqui, ó, tá gelado e eu vou colocar lá dentro do forno. Você tá doida? Não, a Gi não tá doida. A Gi faz isso sempre, a Gi faz isso com muita frequência, a Gi já tem experiência nisso. Fica tranquila que a Gi não tá doida e não tá te passando nenhuma doidice. Você pode sim tirar da geladeira e já colocar direto no seu forno, que vai dar super certo, tá? Não pense que isso é nenhuma doideira. Pode fazer que vai dar super certo. Para massa branca é igual? Mesma coisa para todas as massas, tá? Mesma coisa. Só aprendizado cada dia, sou sua fã. Ê, Tati! Tá vendo, menina? É só crescimento, é só assim, ó. Tá? Rumo ao infinito e além. Bom, então aqui eu já tô com a minha massa pronta. Eu já vou colocar na minha assadeira, vou colocar para assar. E mais tarde eu trago essa massa pronta para vocês lá nos meus stories. Então todo mundo que tá aqui nessa aula, eu quero ir indo lá nos meus stories e falando assim, ó, eu vi essa massa, tá? Então eu vou colocar depois lá dela assada, porque, né, não vou fazer vocês esperar eu assar essa massa aqui, não é verdade? A Polly tá falando que usou desmoldante caseiro e deu super certo, inclusive fiz como você recomendou. Engraxei bem as formas. Ê, Polly, tá vendo, gente? Segue a Gi, que não vai ter erro, só isso que eu te falo. Porque aqui não é conteúdo vago, aqui é conteúdo de experiência, de aplicar no dia a dia, inclusive. Porque eu já falei pra vocês, a Gi, ela é mentora, ela é professora, mas ela ainda é confeiteira e faz muito bolo. Então eu falo tudo pra vocês aqui que são coisas que vai facilitar o seu dia a dia, mas são coisas também que são fundamentais para você conseguir executar o seu produto aí com maestria e realmente fazer sucesso na sua confeitaria, né? Para massa branca é só tirar o cacau e acrescentar a farinha? Isso, exatamente. Você só não vai acrescentar o chocolate. Para massa branca é o mesmo processo, tá? Então, gente, aqui, ó, cada tipo de massa que a gente vai fazer é para um tipo de bolo específico. Eu posso usar essa massa de método espumoso para fazer qualquer tipo de bolo? Não, a gente precisa entender um pouco mais sobre a funcionalidade de cada tipo de massa para a gente trabalhar. Massa de método espumoso, que é essa que a gente fez, são massas
com aeração de ovos, de gema, de clara e neve. Essas são espumosas. Essas massas, o próprio nome já fala, elas são espuminha, espumosas. Então são massas mais leves. Massas mais leves, bolos mais leves. Então a gente vai fazer um bolo aqui no máximo de 15 centímetros de altura, com 4 camadas de massa e 3 de recheio. E a gente vai fazer bolos mais baixos, bolo letra, bolo número. A gente vai criar outros tipos de bolo com essa massa, tá? Massa de método cremoso, que são massas mais densas, que a gente coloca manteiga, coloca margarina, coloca óleo. E a gente bate os ovos tudo junto. Essas massas a gente vai fazer bolos mais estruturados, que precisam de uma estruturação mais firmes. E qual bolo que a gente faz uma estruturação mais firme? Bolo de altura dupla, bolo de andar. Então, não necessariamente para um bolo mais baixo, você precise fazer uma massa de método cremoso, que é uma massa amanteigada. Você pode usar uma massa de método espumoso, que ela vai ficar super leve, fofinha. Então, cada massa ela vai trazer uma característica para o seu bolo, né? Vale a pena testar? Vale a pena testar. Teste, vê o que você acha, vê como que se comporta essa massa aí, se você gosta desse tipo de massa, porque são massas muito, muito rentáveis, inclusive, tá? Uma massa de método espumoso como essa daqui, fica menos de R$10. Pasmem, pasmem, pasmem. Coloque carinha de espanto aí agora. Pode colocar carinha de espanto, porque eu sei que você vai estar assim, ó, com o olho regalado, tá? Massa de método espumoso, ela não vai gordura, ela não vai a manteiga, então o custo dela, ela cai bastante. E como ela tem a aeração das gemas, ela cresce, ela fica fofa, então a gente consegue fazer uma massa muito mais barata com método espumoso, né? E aí você consegue ver o din-din, não é verdade? Então, se a gente vai usar uma massa de método cremoso, já são massas um pouco mais caras, porque a gente vai estar adicionando manteiga, margarina ou óleo, né? Dependendo da massa que você vai fazer, é uma ou outra. Dependendo da massa que você vai fazer, você coloca um pouquinho de óleo, um pouquinho de manteiga. Então, dependendo da massa que você vai fazer, tem essa variação. Mas são massas mais caras. Enquanto uma massa dessa fica em torno de 10, uma massa de método cremoso com a mesma quantidade, para um bolo do mesmo tamanho, vai ficar em torno de 26. Por isso que você precisa fazer sua precificação correta. Não é só ir pegando massa e fazendo bolo. Para você ganhar o seu dinheiro no final do mês, que é isso que importa, você precisa fazer esse cálculo, você precisa saber o que você está fazendo. Às vezes você não está ganhando dinheiro por conta disso, você está precificando um bolo de massa manteigada com recheio chocolatudo, com chocolate nobre, no mesmo preço de uma confeiteira que está colocando ali uma massa de método espumoso, que a massa dela está mais barata. Então aí é onde você está enfiando os pés pelas mãos. Então pensa nisso tudo que eu te falei, eu tenho certeza que a tua cabeça está assim, ó, buf, explodindo, porque é muita informação que eu tô te passando aqui hoje. É aula, gente, que você não encontra aí nem conteúdo pago, tá? O que a gente tá passando aqui pra você é sério. Tem muito curso que você compra por aí que você não tem essas informações. Então, absorve tudo, aprende, escreve, anota, corrige as suas receitas para a sua confeitaria, ó, começar a deslanchar, começar a crescer. Lembra do que a gente fala? Conhecimento que você adquire para você, que você coloca para dentro, você não perde. Batedeira estraga, espátula quebra, panela estraga, fogão estraga, mas o conhecimento que está aí dentro de você, ninguém tira. E hoje foi mais um grãozinho de mostarda. A Gi plantou mais uma sementinha aí. Quando essa árvore crescer e ficar frondosa, você vai ver o sucesso que você já vai estar fazendo, tá? Então, não deixa de ir lá no canal de transmissão. Se você não tá ainda, entra lá que eu vou colocar a receita com os ingredientes da massa lá. Eu não passei aqui porque eu precisava te passar muito mais informação. Aí agora eu vou lá e deixo o
conteúdo, né? As proporções que você vai utilizar para fazer essa massa aqui, ok? Vou ficando por aqui então com essa super aula nossa hoje. Se você quiser conhecer mais sobre a metodologia da Gi, me chama depois no direct e a gente conversa, tá? Mas hoje é essa massa e mais tarde eu vou colocar nos stories como ficou esse bolo maravilhoso, tá ok? Vou ficando por aqui, amanhã a gente volta em mais uma super aula às 9 da manhã. Eu que agradeço, Clau, é sempre muito gostoso estar aqui com você, tá? Gente, fiquem com Deus, tenham um dia super produtivo e eu vejo vocês por aqui. Não saiam desse Instagram porque aqui tem muito conteúdo. Amanhã a gente tá de volta. Beijo! Eu que agradeço, Kellen, Juliana, obrigada a todo mundo que ficou aqui. Espero que tenha sido um conteúdo denso, mas eu tenho certeza que você aí captou muito do que a gente falou. Fiquem com Deus, ótimo dia, gente. Tchau, tchau!